Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a pedido de alguns dos meus seguidores, eu decidi gravar este vídeo para poder mostrar como que tá a minha Cattleya metistoglossa que eu fixei aqui nessa cadeira há mais de 10 anos. Alguns dos meus seguidores já conhecem essa orquídea, mas nem todos, principalmente aqueles que se inscreveram no canal recentemente. É óbvio que tem alguns vídeos, né, em que eu menciono sobre essa orquídea, mas talvez a pessoa ainda não tenha visto e não tenha conhecimento ainda. Então, para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e eu sempre estou falando nessa forma de cultivo que eu tenho. O meu cultivo é um cultivo muito rústico e eu procuro sempre estar imitando a natureza. Então as minhas orquídeas, elas estão fixadas em diferentes tipos de substratos. Eu tenho orquídeas fixadas na cadeira como essa, eu tenho orquídeas em casca de coco, eu tenho orquídeas fixadas em pedaços de madeira, eu tenho orquídeas fixadas em árvores e tenho também orquídeas em vaso com aquele substrato convencional. Claro que substrato que eu mesmo faço em casa. E uma coisa bem interessante, pessoal, é que essa orquídea que está fixada aqui na cadeira, ela floresce todos os anos. Então essa orquídea, desde quando eu a fixei ela na cadeira, ela floresce todos os anos e na maioria das vezes sempre floresceu com duas hastes gigantescas. Tenho até fotos com ela florida. Dá para você ver pela quantidade de raízes o tempo que ela está fixada aí nessa cadeira. E até também pela quantidade de pseudobulbos. Ela já está uma orquídea entorcerada. E você pode ver aí a grande quantidade de raízes. Tem essas raízes aí mais escuras. Tem essas raízes mais clarinhas. Essas raízes claras são raízes mais novas. São raízes super saudáveis. E essas raízes, elas facilitam bastante a questão da absorção de água. A orquídea ela pode estar desidratada como for, né? As orquídeas, quando elas estão fixadas assim em madeira, às vezes se você demora de regar e está muito quente, ela acaba se desidratando. Lá no ambiente natural, no habitat, também é da mesma forma. Geralmente por isso que as Cattleya metistoglossa antes da florada, no seu ambiente natural, elas passam por um processo de desidratação para poder induzir a floração. E até aqui em casa também, cultivando, quando você proporciona esse processo de estresse hídrico, a floração é muito melhor da seguinte forma: as flores, as orquídeas, elas florescem todas de uma vez. Então, por um lado é bom porque você vai ter digamos assim, uma grande quantidade de orquídeas floridas de uma só vez e é muito mais bonito, né? Mas por outro lado, né, também elas florescem todas de uma vez, né? E as flores caem também todas de uma vez. Quando a orquídea ela não passa por esse processo de estresse hídrico, aí a floração dura um pouco mais, né? E essas raízes escuras, né, elas nem todas estão secas, né? Muitas delas também ainda estão verdes, assim como também os pseudobulbos que perdem as folhas. Esses pseudobulbos, muitas pessoas pensam que precisam ser removidos, mas nem sempre, só quando eles estão secos. Mesmo sem as folhas, eles estão com reservas de nutrientes que vai permitir o desenvolvimento do pseudobulbo novo, como esse que vocês estão vendo aí, né? Então, esse pseudobulbo, para se desenvolver, ele absorve os nutrientes
dos mais antigos. E é por isso que a orquídea precisa estar sempre hidratada, principalmente nesse momento, né? Por mais que ela passe naturalmente por esse processo de estresse hídrico, mas no momento que ela estiver desenvolvendo a parte vegetativa, ela precisa ser muito bem regada para que ela se prepare ao máximo para a floração. Agora, quando ela já está preparada para florir, aí é o momento de você induzir, né, essa floração, fazendo com que a orquídea passe por esse processo de estresse hídrico, como acontece com ela lá no ambiente. Essas manchas que vocês estão vendo aí nas folhas, a maioria delas são sujeira, mas também tem algumas que estão infestadas com fumagina. A fumagina é um fungo não parasita, mas ele pode prejudicar o desenvolvimento da orquídea. Mas isso eu estarei mostrando em um outro vídeo, onde eu vou estar pulverizando essa orquídea e mostrando para vocês como eu removo essa praga. E aí eu vou estar falando mais um pouquinho dela. E essas outras manchinhas escuras aí que vocês estão vendo, isso aí é normal, isso aí é da Cattleya metistoglossa quando ela está nesse estágio, quando o pseudobulbo novo está nesse estágio. Você pode ver que as manchas das folhas, são bem parecidas com as manchas da espata, entendeu? Da espata nova. Essa espata ela já está preparada para florescer, né, para florescer esse ano, mas ela vai secar ainda, né? E como nós estamos agora em março, ainda meados de março, provavelmente ainda virá um outro pseudobulbo por aí, né? Então, provavelmente ela florescerá com 2 pseudobulbos. Então, provavelmente ela terá 2 cachos novamente. Mas, para isso, ela precisa de condições ideais para poder ela continuar com o desenvolvimento. Se, digamos assim, diminuir a umidade do ar, provavelmente ela pode estacionar nesse daí e florescer com apenas uma haste. Mas se ela for muito bem regada, como essa orquídea eu não utilizo fertilizante, ela é fixada na cadeira e a única coisa que eu dou para ela aí é a água, a rega. Então, ela precisa dessa rega constante, né? Porque ela não tem outros, digamos assim, outros nutrientes que venha a suprir essa falta. Então, a rega precisa ser muito bem para que a orquídea não venha ter problema na sua floração. E os nutrientes que ela precisa para florescer, ela vai retirar daí mesmo, do próprio substrato onde ela está fixada e também dos restos de materiais, fezes de pássaros, casca de resto das árvores, como ela está no quintal, né? O resto das árvores. E isso aí é que vai fornecer os nutrientes que ela precisa para florescer. Aí alguém pode me perguntar se eu sou contra algum tipo de fertilizante. Não, em hipótese alguma. Pelo contrário, existem muitos fertilizantes no mercado de excelente qualidade, assim como substrato também, vasos dos mais variados tipos. Então, assim, isso fica a critério de cada um. O que na maioria das vezes fica parecendo é que para cultivar orquídea seja necessário fertilizantes caríssimos, fungicidas caríssimos, produtos para pragas, para as mais diferentes pragas que atacam as orquídeas, produtos caros, né? Vasos caros e também substrato, apesar de que existem muitos vasos e substratos também, né, muitos produtos um pouco mais baratos, mas a gente precisa entender que tem pessoas que têm outras prioridades, mas elas gostam de cultivar orquídea. Isso significa que elas não vão cultivar? Não, pelo contrário. Quem pode comprar vasos caros, compra vasos caros. Quem pode comprar substrato caro, vai comprar seu substrato caro. Ninguém é impossibilitado de nada. O importante são os resultados. Existem muitos resultados bons, né? Às vezes você
precisa ter um pouco mais de trabalho quando você imita a natureza ou não? Isso vai depender de onde você cultiva, de como você cultiva, entendeu? Tudo isso. Pode ter pessoas que tenham o mesmo cultivo que eu de forma rústica e não tenha tantos resultados como eu tenho, de boas florações, orquídeas saudáveis, enfim. Tem pessoas que acham feio o uso de vasinhos de garrafa PET, mas eu não acho feio, e também tem pessoas que não acham, e é até também uma forma de diminuir o impacto ambiental, né? Os impactos ambientais causados por esses produtos, né? O descarte desses produtos, que na verdade nós sabemos o tanto de tempo que leva uma garrafa PET para ser deteriorada no ambiente, aproximadamente 500 anos. Então, assim, é muito resistente, pode ser utilizado e as orquídeas gostam. Zenivaldo aqui, né? Para mim, a orquídea estando bem é o que importa. Mas, para as pessoas que não gostam, elas vão comprar, né, o que o seu bolso permite. E também, né, tem aquelas pessoas que participam de exposições, aí é claro que tem que ter toda uma composição, porque também não adianta, e eu entendo a questão, você chegar, levar uma Cattleya metistoglossa florida, de boa qualidade, numa exposição, numa cadeira rústica como essa minha. Eu até entendo, mas como eu não participo de exposição alguma, né, então para mim tanto faz. Então por isso que o meu cultivo é assim, aleatório. Entendeu? Agora quem quer algo mais arquitetado, mais esquematizado, aí fica a critério de cada um. Mas o que eu quero dizer com isso é que o cultivo de orquídea é para qualquer pessoa. Basta ela querer. E eu hoje gosto mais do meu cultivo dessa forma rústica do que quando eu tinha orquidário. Eu já tive um pequeno orquidário, mas aí à medida que as minhas orquídeas foram aumentando, eu comecei a ter ataques de cochonilhas, né? Tive, digamos assim, um impacto muito grande, inclusive perdi muitas plantas. Eu tinha muitos oncídios, os meus oncídios se foram muito rapidamente, até mesmo porque os oncídios eles são mais propensos por causa das bainhas, que as cochonilhas elas se fixam entre os pseudobulbos e a bainha e acaba destruindo. É mais difícil de combater do que as catleias. Foi isso que fez com que eu abandonasse o orquidário e começasse a espalhar as minhas orquídeas pelo quintal, né, de forma bem aleatória, pendurando nas árvores, fixando também nas árvores, e a partir daí eu não tive mais ataque com as cochonilhas. E minhas orquídeas elas ficam lá nas árvores, e a partir do momento que elas têm um bom enraizamento, às vezes não precisa nem regar, entendeu? Elas ficam lá como ocorre lá na natureza. E quando chega a época da floração, né, eu sou agraciado com muitas flores, e eu mostro isso no meu canal, nas minhas redes sociais, tenho fotos, que provam a beleza, a exuberância das minhas Cattleya metistoglossa. A gente consegue ver aqui a quantidade de raízes que tem, né, até aqui por debaixo da cadeira. Essa cadeira já está bem velha, como eu já falei para vocês. Eu fixei essa orquídea há mais de 10 anos e eu vou ter que logo fazer a troca desse substrato. Eu vou ter que tirar essa orquídea e colocar em um outro ambiente. Mas esse ano eu ainda não vou fazer isso para poder não prejudicar a floração. A cadeira ainda aguenta um pouco mais. Aí a partir do ano que vem, quando ela estiver nessas mesmas condições, com os pseudobulbos já preparados para nascer
desenvolver as novas raízes, aí eu faço a remoção. Aí, infelizmente, eu não vou poder mais esperar, porque provavelmente essa cadeira já estará bem deteriorada. E uma questão bem interessante é que esse é o momento ideal para poder estar fazendo cortes, caso você queira escolher 4 pseudobulbos, inclusive, né, esse pseudobulbo mais jovem, como eu mostrei aí para vocês, esse branquinho aí, né? Então, é preciso que tenha ele e acompanhando ele mais 3 pseudobulbos mais antigos, né? Isso são aqueles pseudobulbos das florações passadas. Então, quando você faz o corte dessa forma, né, facilita bastante o enraizamento, porque eles já estão, esse pseudobulbo jovem, ele já está preparado para florir, né, e está preparado também para desenvolver as novas raízes, né? E nunca fazer um corte de uma orquídea desidratada, porque quando ela está desidratada, a reserva de água dela não é o suficiente para desenvolver as novas raízes. Uma vez que, quando a gente faz um corte, sempre é uma agressão. Então, de certa forma, acaba danificando algumas raízes. Então, dificulta a absorção, tanto de nutrientes quanto de água, até a orquídea desenvolver novas raízes. E para desenvolver novas raízes, elas precisam estar com reservas de nutrientes. Então, o momento é esse, com pseudobulbos jovens, e que já estão preparados e que estão bem nutridos, bem hidratados, para poder ele desenvolver as novas raízes e, a partir daí, as novas raízes começar a absorver água e nutrientes para a planta se manter. Então, quando você faz cortes seguindo esses critérios, dificilmente você tem problemas com a sua orquídea. Então, aí, essa orquídea está perfeita para poder fazer um corte. Eu que não quero fazer isso, porque eu gosto da touceira, né, mas eu poderia estar fazendo um corte aí e ela desenvolvendo aí uma outra frente e eu ter aí 2 touceiras, né, posteriormente. Mas eu quero deixar ela dessa forma, pelo menos por enquanto. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha. E para quem ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações para que vocês sejam informados sobre as novas publicações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.